Energeticamente, você sabe qual é a fase mais importante para educar os seus filhos? Olá pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. E há um tempo atrás estava dando uma aula e surgiu sobre a questão da educação dos nossos filhos. Se tem alguma coisa a ver ou não em relação à questão energética. E eu respondi para eles, claro que tem. Energeticamente, tem uma questão muito importante na educação dos nossos filhos. E esse vídeo hoje eu vou destinar a vocês que têm filhos, sobrinhos, priminhos, para que vocês possam entender como funciona e como é importante a questão energética na educação dos nossos filhos. Então, como tudo na nossa vida, né, como tudo no universo, tem uma fase de criação, expansão, manutenção e a decadência, vamos dizer assim, a nossa morte. O nosso processo em vida sobre os nossos chakras também acontece a mesma coisa. Então, assim, na primeira fase, ou seja, na fase do Muladhara, que é o nosso primeiro chakra, no homem ele vai até os 8 anos, a menina mais ou menos até os 7 anos, porque o ciclo, né, o ciclo energético da mulher é um pouquinho mais rápido, é um pouquinho mais curto que do homem. Por isso a maturidade emocional da mulher vem primeiro do que do homem. Então o que acaba acontecendo? A primeira fase, que é a fase Muladhara, é uma fase muito importante, que vai dos 0 anos, né, vamos dizer assim, desde quando ele nasceu, até os 7 anos nas meninas, até os 8 anos nos meninos. Ah, Maurício, é taxado assim realmente assim nesse valor? Não, não necessariamente nisso. Mas o ciclo varia um pouquinho para nesse tempo, tá bom? Então o que a gente tem que entender? Essa primeira fase é de extrema importância para a educação da criança. Por quê, Maurício? Porque a fase, no Muladhara, é a fase que ele está muito receptivo, ou seja, ele está pronto ao quê? A pegar, então a aprender. Então você pode ver que a criança, ela tudo quer saber o porquê, ela tem aquela curiosidade, ela quer sempre ver a questão assim, o que está acontecendo, onde está, o que eu quero saber, eu quero ver. Sempre, todos os dias, eles querem aprender aquelas coisas novas, uma coisa nova pelo menos. Tanto é que lá no Oriente, os monges, os sacerdotes, essas coisas, os mestres, eles sempre falam o quê? Que a gente tem que aprender pelo menos uma coisa nova por mês. Neurologicamente, você falando com alguns cientistas e alguns estudos já mostram que nós devemos sim aprender pelo menos uma coisa nova por mês, para que a gente possa mudar as nossas sinapses neurais, para que a gente possa desenvolver de uma forma diferente. Então, porque a criança, ela sempre, na fase Muladhara dela, até os 7, 8 anos dela, ela está sempre em constante desenvolvimento? Porque ela sempre está aprendendo. Então, quando ela está aprendendo nessa frase do Muladhara, ela está querendo o quê? Eu quero absorver, eu quero puxar. Então, é a melhor fase para você educar o seu filho. Então, porque o que acaba acontecendo com a gente é que a gente quer geralmente fazer uma educação maior quando nossos filhos entram na fase do Swadhisthana, que é o nosso segundo chakra. E a fase do que? Swa quer dizer eu, né? Dhisthana quer dizer morada. A morada do eu está muito ligado com o nosso ego, com a representação do nosso ser. E é onde geralmente os pais eles buscam tentar educar e formar uma personalidade na adolescência da criança. Só que o que acaba acontecendo na fase do Swadhisthana é a fase que ele quer mostrar para o mundo quem ele é. Ele quer pôr para fora. E é nessa fase que os pais querem colocar para dentro, só que ele não quer colocar para dentro nessa fase. Ele quer mostrar para o mundo quem ele é. Então, por isso, muitos pais têm muitas dificuldades com os adolescentes. Porque o que acontece? Porque ele é rebelde. Não, não é isso. Porque é energeticamente, simplesmente está acontecendo que ele está numa fase do quê? De mostrar para o mundo quem ele é. E aí o que acaba acontecendo? Porque a gente sempre taxa energeticamente para que você possa colocar tudo que você precisa de valores, toda a questão moral, toda a questão social, cultural no seu filho até os seus 7, 8 anos. Porque é a fase que ele está o quê? Mais receptivo, é a fase que ele está mais o quê? Pegando aquilo que ele está trazendo para ele, né? E é importante nessa fase Muladhara também a gente deixar com que as crianças estejam bem soltas, correndo, brincando, subindo em árvore, dando cambalhota, todas aquelas coisas que os pais geralmente gritam, não corre tanto, senão você vai cair, se machucar, e todas aquelas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é a fase que se a criança ela desenvolve bem isso no Muladhara,
ela vai ter uma saúde na fase adulta muito boa. E hoje em dia, por isso você pega tantas crianças com tantos problemas emocionais, mentais e até físicos, né? Depois quando pega a adolescência, um adulto, esses jovens de hoje, com tantos problemas, porque não desenvolveu muito bem a questão do Muladhara. Muladhara é a nossa base, é a nossa sustentação aqui na Terra, tá? E aí, o que eu passo para os pais nessa fase, que é muito importante, que pelo menos 3 tópicos eu gosto de falar na fase na construção do Muladhara, tá? A primeira delas é a questão do amor. É a fase onde você vai criar esse laço de amor com seu filho. Por quê, Maurício? Porque é a fase que ele vai ter o quê? Essa sintonia. É a fase que vai fazer o quê? Com que aconteça de uma forma diferente na adolescência e na vida adulta dela. Muitas vezes eu pego pais e mães que chegam para mim e falam: porque meu filho não me abraça, não me beija, ou eu quero abraçar, eu quero dar aquele carinho. E a primeira pergunta que eu faço para os pais é: mas você fez isso quando ele era pequeno? Você cultivou isso nele? Porque se não cultivou, não adianta você tentar fazer o quê? Depois de adulto. Aí depois de adulto, só vai acontecer se for por parte dele, não do pai nem da mãe, mas por parte da criança que já vira adulta, querer fazer isso ou não. Aí é diferente, tá? Então, o amor deve ser cultivado principalmente nessa fase. Não que você não deva amar, né, o seu filho em todas as outras fases. Todas as outras fases têm que ser cultivadas, mas nessa primeira fase é de extrema importância. Eu sempre conto a história de uma amiga minha que uma vez ela gostava de se vampirizar muito para os outros, reclamar da vida e tudo mais. Um dia ela veio falar para mim: ai, Maurício, por que meus filhos não me abraçam, só abraçam os pais, ou só abraço o pai? Eu falei: para, pode parar. Que eu já conhecia mais ou menos a história dela e dos filhos dela, né? Falei: você cultivou isso quando eles eram criança? Que eu sei que você não cultivou. Você batia neles, eles pediam ajuda na escola, você não tinha paciência, e toda aquele história, o histórico que você sabe muito bem. E agora o pai dele era o pai deles era diferente, né? Abraçava, beijava, brincava, tinha paciência de ensinar. Então, é uma coisa do quê? De cultivo. Então você hoje não pode reclamar porque você cultivou isso lá atrás. Óbvio que chorou, um monte de coisa. E aí, infelizmente falando, o que a gente tem que entender é que você não pode obrigar ninguém a te amar, você não pode obrigar ninguém a te dar um abraço, um beijo, né? É uma coisa que depende sempre da relação entre o que foi plantado em relação a você e essa outra pessoa, tá bom? Desculpa. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que entender que o amor é uma das coisas muito importantes nessa primeira fase. A segunda coisa que é muito importante nessa fase é a questão da confiança. Não pense porque é criança que eu pego muito pais e muitos amigos meus próximos assim, eu acho engraçado que eles veem a criança como um bichinho burro. E na verdade as crianças são muito inteligentes, são até mais inteligentes que a gente. Então eles querem explicar ou falar coisas, ou às vezes deixam de falar coisas, falando: é só criança. E na verdade não, aquilo é muito importante para a criança. Temos que ter sim paciência para explicar e o quê? Alimentar essa curiosidade deles. E uma das coisas que a gente tem que entender é que essa questão da verdade em relação a você e essa criança é muito importante, porque ali se cria o quê? O laço do quê? Da confiança. Então, muitos pais reclamam que os filhos não se abrem com eles quando viram adolescentes ou coisa do tipo, mas é porque não cultivou essa questão da confiança. Então, às vezes, eu sempre brinco, né? O meu filho, quando vem falar comigo, por exemplo, uma coisa que pode ser mais cabeluda possível, eu faço cara de paisagem para ele e, na verdade, na maioria das vezes acho muito engraçado, mas eu não dou risada e converso com ele normal. Como, por exemplo, quando ele perguntou para mim sobre questões de palavrão ou coisa do tipo, eu explicava para ele o que era o significado do palavrão, mostrava tudo para ele. Então, hoje ele vai fazer 9 aninhos aí, tudo que ele tem dúvida, tudo que ele quer saber, ele pergunta para mim, de uma forma tranquila, numa boa, e eu converso com ele numa boa. Porque se existiu o quê? O laço de confiança. Agora, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo dos nossos pais lá atrás, né? Você ia perguntar: isso não é coisa de criança, ou não vem falar isso para mim, não pode ser falado isso entre adultos. E aí tem aquela quebra, né? Não tem aquela confiança. E outra coisa, seja sempre verdadeiro. Porque se seu filho ou a sua filha pegar uma mentira de vocês,
gera toda a questão de confiança. E aí depois para se conquistar isso é muito difícil. Agora, quando você é sempre verdadeiro com seus filhos, eles têm essa confiança em relação a você e sabe que pode sim confiar com você por que der que vier, tá bom? E o terceiro ponto que eu acho muito importante é a questão dos vícios. Muitos pais têm medo de falar com os seus filhos sobre o vício. Eu acho de extrema importância falar sobre o vício, principalmente nessa fase, como eu falei para você. Óbvio, não vai pegar seu menino de 2 anos e querer já explicar sobre, né, Robson, sobre maconha, cocaína e todas as coisas. Não queria não fazer uma apologia contra a maconha, mas vamos dizer assim, estou falando na questão energética, tá bom? Eu tenho muitos pacientes meus que se utilizam da maconha, mas assim, eu sempre falo, isso é um assunto para outro vídeo, não tenho nada contra quem usa, mas a grande questão é, tudo aquilo que você precisa falar sobre essas questões, sobre o vício, álcool, cigarro e várias outras coisas, você tem que falar até essa idade, 8, 9 anos, 7, 8 anos, tá? E é muito importante, eu sempre corrijo isso para os pais. Nunca falar para o seu filho, por exemplo, que utilizar uma droga é ruim. Você tem que falar a verdade. Utilizar a droga é uma coisa, vamos dizer assim, que vai trazer para você sensações boas. Porque é o que a maioria das pessoas falam, né? Que utilizam a droga para o quê? Para ficar leve, solto, se soltar mais. E o que acaba acontecendo? Se você fala para o seu filho que a droga é ruim, e ele na adolescência experimenta e vê que é bom, ele vai, pô, meu amigo falou a verdade, meu pai está mentindo para mim. Ou a minha mãe está mentindo para mim, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Você fala assim, olha, a sensação que ela vai lhe causar vai ser muito boa. Porém, te traz isso como malefícios. E aí o que vai acontecer? Se um dia, caso ele experimente e fala, pô, realmente meu pai e minha mãe falaram a verdade, é bom. Mas se eles falaram a verdade isso para mim também, as outras coisas que ele também falou que traz como malefícios, também é verdade. Ok? Então voltamos novamente na questão da confiança e do que? Ser verdadeiro. Então, uma dica que eu dou para todos os pais, para todos os professores, pedagogos e todas as coisas que eu posso falar de todo o meu coração, principalmente para as crianças que eu adoro tanto, que eu amo tanto as crianças e por isso eu bato tanto nessa tecla. Deem muito amor para os seus filhos, sejam totalmente verdadeiros e criem esse laço desde a primeira infância dele, na fase Muladhara até os 7, 8 anos, que eu tenho certeza, se for uma base bem forte, bem sólida, eu tenho certeza que na adolescência vai ser uma adolescência boa, uma idade de juventude boa, uma fase adulta boa. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem que eu respondo aqui em vídeo para vocês sobre esse assunto e outros assuntos que vocês queiram falar sobre, tá bom? Um beijo no coração e fiquem com Deus.